Plantão urgente. Vamos estar falando hoje sobre o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Como é que está ficando essa situação com o Flamengo? Será que o Flamengo vai voltar a investir forte nesse goleiro? Então vamos ver neste canal. E eu peço que você aperte o sino da notificação e também peço a você que se inscreva no canal e também comente sobre este assunto que vamos estar falando hoje. Também não vamos deixar de estar falando sobre o menino do Ninho, que vale 214 milhões. 214 milhões. E também falar sobre Bruno Henrique e Davi Luiz, que saíram contundidos do jogo contra o Vasco. Então eu peço para você, aperte aí o sininho de notificações, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero estar falando primeiro sobre o menino do Ninho, que está sendo sondado pelo Real Madrid. O Real Madrid está querendo investir no menino como foi com o Vinícius Júnior. Cerca de 214 milhões. Estão preparando para poder fazer uma oferta para o Flamengo. Um menino aí, Matheus França, que já vem despertando os clubes da Europa, e Real Madrid começa a dar um passo à frente sobre este menino. Hoje, na coletiva de imprensa, Marcos Braz falou que se sente muito feliz em saber que os clubes europeus estão olhando para o Flamengo dessa maneira. A vontade dele é que segure um pouquinho o menino para que ele possa render frutos no time profissional, como já foi colocado para poder jogar, mas ele sabe muito bem que as investidas do clube europeu é muito difícil de segurar. Mas ele fala muito bem na entrevista que ele fala hoje na apresentação de Pablo, ele fala muito bem que se sente muito feliz por saber que o Flamengo é formador de garotos de base. Ele fica muito feliz em saber que o Real Madrid novamente está olhando para a base do Flamengo e está vendo que os garotos são muito bem preparados. Hoje a entrevista com ele, Bruno Spinel e Marcos Braz, estiveram ali falando sobre esse assunto que os repórteres perguntaram para ele a respeito dessa investida, dessa olhada do Real Madrid para a base do Flamengo, e ele respondeu que se sente muito feliz em saber que o Real Madrid está olhando com os bons olhos. O menino de 17 anos já está aí em torno de 214 milhões, nada mal para o Flamengo, hein? Quero saber o que você acha, se isso se concretizar, não agora, mas um pouquinho para frente. Vocês sabem muito bem que uma negociação dessa de grande porte ela demora um pouco, mas se isso acontecer, o que você acha desse valor de 214 milhões de reais? O que você acha? Eu quero que você coloque aí no comentário, comente um pouquinho a respeito dessa procura do Real Madrid por Matheus França. Agora também quero estar falando um pouquinho sobre os dois contundidos que saíram aí lesionados. O Bruno Henrique, que caiu e teve um problema no ombro, mas viram que é apenas uma luxação, mas isso preocupa um pouquinho o Paulo Souza para o jogo de domingo contra o Vasco. Não sabe se vai conseguir recuperar o Bruno Henrique até o domingo. Então isso aí tira um pouquinho de tranquilidade do Paulo Souza, que pela terceira vez ele pode montar o time novamente que ele pretende estar decolando durante o ano. E também Davi Luiz, que sentiu o joelho, eu acredito por precaução também saiu ali, vai ser ainda avaliado pelos médicos para ver se vai ter condições de jogar no domingo. Então isso é uma preocupação que tem para Paulo Souza, mas ele tem pessoas para poder substituir a altura. Tem pessoas ali para poder substituir a altura. Bruno Henrique, a gente sabe que ele já está colocando o Lázaro. Vitinho também joga bem daquele lado ali. E também o Davi Luiz ali na zaga. Tem outros zagueiros, como o Léo Pereira pode retornar novamente no domingo. E o Pablo, que foi apresentado hoje para a torcida. Em entrevista, perguntaram para ele se ele já se sente pronto para poder estar estreando no domingo, se Paulo Souza tiver que acionar ele, o que ele acha. Ele fala que já está preparado sim, ele esteve fazendo a pré-temporada lá fora e ele falou que está muito bem fisicamente e também veio fazendo alguns treinos, e ele fala que se sente bem sim para poder atuar, mas depende muito do mister. Ele falou que vai depender muito do mister.
Então, não sabemos se Pablo vai atuar domingo ou se não vai, mas ele sabe que a hora que o mister chamar ele, ele vai estar pronto, preparado para poder atuar. Então o que você acha? Se Pablo estrear domingo no lugar de Davi Luiz, se Davi Luiz não puder jogar, o que você acha dessas substituições? Opine aí também quem pode jogar no lugar do Bruno Henrique, que também temos o menino novo que chegou lá do Santos, temos lá esqueci o nome do menino, então a gente pode colocar ele jogando ali também no lado esquerdo, o Marinho. O Marinho pode estar jogando do lado esquerdo. Opine aí, coloca aí no seu comentário quem pode ser a possibilidade de ficar no lugar do Bruno Henrique. E também, se Davi Luiz não jogar, coloca aí também a possibilidade de entrar Pablo. Comente, vamos interagir aí com os comentários. E eu estou pedindo para você também não se esquecer de você apertar aí o like e também assinar o sininho de notificação para essas informações chegar para vocês. Agora o grande assunto a respeito do goleiro Santos. Há informações de que o Flamengo ofereceu 14 milhões ou 14 milhões e meio de reais pelo goleiro Santos para o Atlético Paranaense. Goleiro Santos, de 32 anos, o Flamengo faz nova investida nele e queria saber o que vocês acham da contratação do goleiro Santos. Cerca de 14 milhões e meio, mas só que o Atlético Paranaense não quer abrir mão dos 20 milhões. Então eu acredito que vai ficar nessa quebra de braço aí entre os 14 e os 20 milhões. E isso também foi perguntado hoje para o Marcos Braz, e Marcos Braz assim praticamente desconversou. Ele não quis falar diretamente que ia estar contratando o goleiro Santos. Ele falou que não ia, não tem nenhuma negociação em andamento. E também eu acredito que também ele não ia falar isso para poder respeitar os outros goleiros do grupo, para não causar nenhum atrito com o grupo, porque realmente ainda é uma troca de conversa com os clubes, ainda não tem nada assim certo, vamos trocar documentação, ainda não tem nada certo. Mas já o Flamengo, assim diz a reportagem, que o Flamengo já ofereceu 14 milhões e o Atlético Paranaense não aceitou, que é os 20 milhões. Então tá nessa conversa aí. Esse é a notícia que eu trago para vocês, o que eu tenho agora em mãos, o que eu posso falar agora também. Marcos Braz desconversou na hora da entrevista. Ele fala o seguinte: por enquanto não temos nada ainda com o Atlético Paranaense a respeito do goleiro. Mais um pouquinho, na entrevista, quando anda mais um pouquinho, algumas perguntas começam a surgir sobre contratações. Ele fala o Bruno Espírito fala assim, da seguinte maneira, que eles não podem ficar falando sobre contratações que podem atrapalhar a negociação com o clube e também pode atrapalhar eles internamente. Então eles preferem pregar o respeito naquele momento ali. Só quando tudo estiver na troca de documentação e que tiver já tudo acertado, que eles vão trazer e vai falar para todos os repórteres. Mas, segundo informações, é que o Flamengo já tinha oferecido já um dinheiro pelo goleiro Santos. E aí, o que você acha? Goleiro Santos no Flamengo. Eu quero que você comente aí. Isso é o que eu tenho hoje de plantão urgente para vocês e peço que vocês fiquem ligados aí, que a qualquer momento a gente pode trazer mais notícias sobre esse assunto.